estávamos usando apenas a estrutura topológica, né? Essas variedades topológicas. E um dos tópicos importantes que nós mostramos, um teorema importante, foi a dualidade de Poincaré e várias consequências da dualidade de Poincaré. Então, nessa aula e nas próximas, nós vamos restringir o estudo a variedades diferenciáveis, em geral compactas, né? E o tópico que nós vamos discutir agora chama teoria de Morse. Bom, a ideia da teoria de Morse é de estudar a topologia das variedades, principalmente variedades compactas, diferenciáveis, através de funções diferenciáveis dessas variedades em R. Bom, a gente pode tomar funções, digamos, sem infinito, para não ter complicações técnicas, e vamos usar essas funções para analisar a topologia dessas variedades. Bom, em primeiro lugar, nós vamos selecionar uma classe de funções, né? Porque dada uma função diferenciável aqui, a gente tem uma aplicação, né, que é derivada, né, que é uma seção do fibrado cotangente da variedade, né? Isso aqui eu lembro, aqui é o conjunto dos pares P lambda, tais que P pertence a M e lambda pertence ao dual do espaço tangente a M. Quer dizer, o lambda é um funcional linear do espaço tangente em R, né? Então isso aqui é um fibrado sobre M, né, com a projeção π, que leva o par P lambda no ponto P, e a DF é uma seção desse fibrado, quer dizer, se a gente compõe π com DF, isso aqui é a identidade de M. Quer dizer, a cada ponto associa uma aplicação linear no espaço tangente a M. Okay? Portanto, uma seção do fibrado cotangente. Bom, esse fibrado cotangente tem um subespaço, né, que é a seção nula. Que é igual ao conjunto dos P0, P pertencente a M. Quer dizer, onde o funcional linear aí é identicamente nulo. Então, essa é a seção nula. E o teorema de transversalidade, né? Então, o teorema da transversalidade diz o seguinte, que o conjunto dos PF pertencente a C infinito de M em R, tais que a derivada é transversal à seção nula, né? Seção nula Z, né? É P aberto e denso. Quer dizer, então a gente tem um conjunto aberto e denso de funções que tem essa propriedade, né? Então, vou chamar isso aqui de M, e a definição é que F pertence a esse conjunto, então F é uma função de Morse. É chamada uma função de Morse. Em particular, a gente tem que, dado qualquer variedade, existe uma função de Morse, né? Porque, de fato, as funções de Morse constituem um aberto e denso
no espaço das funções de MR com a topologia sem infinito. Tá? Okay? Mas o que nós vamos usar aqui é apenas que existem funções de Morse. Okay? Então, se a gente pega uma função f pertencente a sem infinito de MR, né? Essa é a outra definição. Se a derivada de f num ponto x é igual para zero, a gente diz que se a definição x é chamada é ponto crítico de f. Certo? Portanto, o conjunto dos pontos críticos de f, né? O conjunto dos pontos críticos de f que nós vamos denotar por C de f, nada mais é que df a menos 1 da seção nula. Ok? Quer dizer, são os pontos que satisfazem essa propriedade, portanto, cuja imagem por df cai na seção nula. Okay? Portanto, uma observação é que se f é uma função de Morse, é a função de Morse, então, o conjunto dos pontos críticos de f, esse conjunto é um conjunto isolado. Quer dizer, a condição de transversalidade, né, diz que a pré-imagem de Z, né, é uma subvariedade com a mesma codimensão de Z. Certo? Mas para a codimensão de Z é obviamente igual para a dimensão de M. Né? Okay? Porque em cada ponto o espaço tangente à seção nula mais a fibra, isso dá o total. Então, esse aqui tem codimensão M, portanto, a pré-imagem é um conjunto de codimensão M e M, portanto, são pontos isolados. Okay? É dimensão zero. Então, são pontos isolados. Então, a função de Morse, ela tem essa propriedade que os pontos críticos aí são pontos isolados. Ok? Bom, um exercício simples aí, né? Ok. Então, vamos analisar essa condição de transversalidade para a gente entender a estrutura da função f numa vizinhança dos pontos críticos. Bom, para a gente entender essa condição de transversalidade aqui, basta a gente tomar cartas locais, né? Tomando cartas locais. Então, seja P um ponto crítico, de F, né? E aí a gente podemos tomar uma carta local, né? Que tem um ponto P, aí podemos tomar uma carta local que leva o P no aberto de Rn. Então a gente tem a função f, né? Isso aqui é uma carta local
que se anula no P. Nós temos a função f tomando valores na reta aqui, e, portanto, a gente pode olhar aqui o representante de f nessa carta local. Quer dizer, o G nada mais é que f composto com φ-1. Isso está definido aqui no... Tem uma carta local aqui, no aberto do coisa. Isso aqui é uma aplicação que está definido no aberto V de Rn, tomando valores em R, que é uma função C infinito, né? E a derivada dessa função se anula no zero. A derivada de G se anula de F, porque o φ de filmorfismo e a derivada de F se anula no... Ok? Então, o exercício que df é transversal à seção nula Z em P, né? Se somente se a aplicação de V nos espaços das transformações lineares de Rn em R, né? Que a cada x aqui associa a derivada de f no ponto de G, né? Da expressão de G no ponto x, né? Isso é uma aplicação de um aberto de Rn, né? No espaço vetorial que é isomorfo ao Rn, né? Isso aqui é isomorfo ao Rn, né? Então, se somente se essa aplicação tem um diff local, tem um diff em uma vizinhança de zero. Okay. Em outras palavras, uma outra maneira de dizer a mesma coisa, né, é se somente se, né, a derivada segunda de G, que é uma aplicação de Rn vezes Rn em R, né, uma aplicação bilinear, é não degenerada. Isso aí significa exatamente que D2G, né, de VW igual a zero para todo W pertencente a Rn, isso implica que V igual a zero. Ok? Porque é a mesma coisa de dizer, né, que isso é a mesma coisa de dizer que para todo V pertencente a Rn, né, isso é derivada no zero, né, derivada segunda no zero, que para todo V no Rn a gente tenha a aplicação de Rn no dual de Rn, quer dizer, no espaço das aplicações lineares de Rn e R, né, que a cada W não, eu estou vendo que a aplicação passou a ser a aplicação linear da segunda coordenada, né? Isso aí é isomorfismo.
para todo V. Né? Tá certo? Porque essa aplicação aqui é obviamente linear, né? Isso é uma aplicação linear, e a gente está dizendo que o núcleo dela é zero. Né? Ok? O núcleo dela é zero, como os espaços têm a mesma dimensão, ela é isomorfismo. Então todas essas propriedades são equivalentes. Né? Ok? Bom, quem fez o curso de topologia diferencial deve lembrar, né, que em geral a derivada segunda não está definida em variedades, não tem uma definição intrínseca em variedade. Mas essa definição aqui, mas quando a derivada primeira se anula, então a derivada a derivada segunda é intrínseca. Existe uma forma bilinear no espaço tangente que é chamada hessiana da aplicação. Então, a hessiana de F no ponto P, né, é simplesmente uma forma quadrática, né, ou bilinear, se quiserem, πr, né, induzida pela derivada segunda, né, correspondente à derivada segunda, quer dizer, tal que em coordenadas coincide com a derivada segunda. Bom, isso, a verificação disso é simplesmente observar o seguinte: se a gente tem duas funções, a função f, vamos pensar no zero aqui, se a gente tem um difeomorfismo psi, né, e a gente tem duas funções tomando valores em R aqui, Pf e G, que correspondem a expressões, né, o psion difeomorfismo, né, e que a gente tem que psi é um dífio, então psi é um dífio, psi de zero é igual a zero, e df de zero igual a zero, portanto, πg composto com psi igual a f, então a gente tem que o d de dg igual a zero também, né? Pontos críticos são levados em pontos críticos, e a gente tem que a derivada segunda de f no ponto zero aplicada a um par de vetores VW, né, é igual, isso é um exercício, né, de álgebra linear, a derivada segunda de g no ponto zero aplicado ao vetor dψ de zero de v dψ de zero de w. Então a derivada segunda se transforma, nesse caso ela se transforma como deveria ser transformada para definir, né, uma forma bilinear no espaço tangente. Tá certo? Porque os vetores do espaço tangente, eles se transformam dessa maneira. Então, como isso aqui coincide, a gente tem que a derivada está intrinsecamente bem definida. Se a gente tomar duas cartas locais diferentes, a gente obtém em cima a mesma forma bilinear. Certo? Okay. Então isso aí é
Bom, então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é mostrar que... Então, se a gente tem uma forma bilinear simétrica no espaço vetorial, né, com a observação sobre a álgebra linear, né, se a gente tem um espaço vetorial, de dimensão finita, espaço vetorial de dimensão finita, e se a gente tem uma forma bilinear, vou chamar de B, né? Bilinear simétrica, bilinear simétrica, né? Então existe uma base N de E tais que B de PI é J igual a zero se diferente de J. Quer dizer, toda forma bilinear simétrica vale algo como o que acontece para um produto interno, né? A gente tem uma base ortogonal, né? Okay? E a gente pode escolher essa base, né? No caso de produto interno, a gente tem uma base ortonormal, né? A gente pode escolher uma base ortonormal onde o comprimento de qualquer vetor é 1. Aqui a gente pode acrescentar que para cada i, né, o B de EI é I, né? Bom, agora nós estamos tomando a forma bilinear pode não ser positiva, então isso aqui tem duas possibilidades, e isso é 0, 1 ou menos 1. Então a gente pode ter uma base do espaço, onde essa base, a aplicação o B de EI aí, ou é 0, né, ou é 1, ou é menos 1. Né? No caso de um produto interno, não existem essas duas possibilidades. Tá? Que B não degenerada, de somente ser o B de uma base ortogonal é 1 ou menos 1. Quer dizer, não existe essa possibilidade 0. Tá? Okay. E que o número, a cardinalidade dos i's tais que B de PI é I igual a menos 1, tá? Isso aqui é chamado, o número desses caras é chamado uma, como é que se chama? O índice da forma bilinear. Tá certo? Quer dizer, então no caso de um produto interno, a forma bilinear tem índice 0, né? É tudo igual a 1. Tá certo? Aqui no nosso caso a gente vai ter formas bilineares, podendo ter índices quaisquer. Ok? Alguma dúvida?
Bom, então vamos... Bom, isso aqui a gente já pode apagar. Porque, então, o primeiro teorema que nós vamos provar é o seguinte. Teorema esse teorema é devido ao Morse. Seja P de M, um ponto fixo, um ponto crítico não degenerado. Eu esqueci de definir, né? Quer dizer, quando a derivada segunda é não degenerada, a gente diz que o ponto crítico é não degenerado, né? Então, se P é um ponto crítico não degenerado, de uma função sem infinito, né? F de MR, né? Então existe uma carta local, Φ de M V de Rn, tal que Φ de zero, Φ de P igual a zero, né? E F composto com Φ menos 1 de um ponto x de Rn, né? É uma forma quadrática, né? Isso é igual para F de P, né? que é a imagem inversa do zero, mais menos soma de xi ao quadrado igual a 1 até R, mais soma de xj ao quadrado, j igual a R mais 1 até N. Quer dizer, então existe um sistema de cartas tais que a expressão de F é exatamente uma forma quadrática como essa. Bom, esse teorema também vale em classes CR, né, para R suficientemente grande, só que a gente vai ter uma perda, a carta não vai ser mais sem infinito, mas vai ser uma carta CK, onde K é menor que R, né? A gente vai perder umas duas derivadas aí. Mas para nós aqui nós vamos usar apenas funções sem infinito para não ter essa complicação aí. Ok? Então esse é o primeiro teorema que nós vamos provar agora. Quer dizer, o que a gente vai ter que fazer algo como essa observação aqui de álgebra linear, é diagonalizar, né, para a forma quadrática, né, pelo teorema de álgebra linear, né, a forma quadrática, isso pode ser colocado dessa forma aqui em x igual a zero, né? Quer dizer, o F poderia escrever como isso aqui, mais um resto de ordem superior. O que a gente vai ter que provar agora é que esse resto pode ser eliminado. Tá certo? O teorema de álgebra linear diz que essa função é igual a isso aqui, mais um resto de ordem superior. Então, o que nós vamos mostrar é que a gente pode diagonalizar a função completamente, quer dizer, jogar o resto para zero. Ok? E a maneira de fazer isso é exatamente parecido com o argumento que a gente usa para
para diagonalizar uma forma quadrática, não uma forma bilinear simétrica. Para isso a gente vai precisar de um resultado preliminar, né? Nós vamos usar um lema preliminar, que é muito simples, que é o seguinte lema. Vamos pegar uma função, vamos considerar uma vizinhança convexa, por exemplo, uma bola com vizinhança convexa de zero. Convexa de zero. Por exemplo, uma bola aberta, né? Okay? E vamos considerar uma função f de v em R, sem infinito, né? E vamos supor que f de zero, que a função se anula em zero, né? Então, a afirmativa, né, é que existem funções sem infinito GI de V em R, né, tais que eu posso escrever o seguinte, que f de x1, etc., xn é igual a soma i igual a 1 até n de xe gi de x1 xn. Certo? Quer dizer, a gente pode fatorar por xi multiplicando por gi, depois somar tudo, a gente obtém exatamente a função f. Bom, esse é um lema de cálculo, né, que é muito simples, só para... Já devem ter visto isso várias vezes. Simplesmente o seguinte, a gente pode escrever o f de x1, xn, né? A gente pode escrever como integral, né? Como ela se anula na origem, né? A gente pode escrever isso aqui como a integral de 0 a 1 de d de dt, né? De f de tx1 txn dt, né? Certo? Porque simplesmente como isso aqui a integral de uma derivada é o valor da função nos extremos. Quando t igual a 1 a gente tem esse valor, e t igual a 0, as coordenadas se anulam, e a hipótese nossa é que a função se anula. Então a gente tem uma identidade aí. Ora, mas se a gente desenvolve essa integral aí, essa derivada, né? Isso aqui é igual a integral de 0 a 1. Para derivada disso aí, é a soma, né, de igual a 1 até n, da derivada de f em relação à iésima coordenada, né, no ponto tx1, etc., txn, vezes xi, né, isso aqui dt. Okay. Ora, o xi aqui é um número fixo, né? Não depende de t, eu posso pôr para trás, para dentro, a integral computa com a soma, isso aqui é igual a 1 até n de xi, integral de 0 a 1, né? Da derivada de f em relação a xi de tx1, etc., txn dt. Isso aqui é o GI. O GI de x1 e xn é simplesmente a integral da derivada de f nesses pontos. Então isso prova o lema, né? Tem funções sem infinito. E além do mais, né, quanto é que vale o GI de 0? Né? É igual a df dxz do ponto 0. Então, essa é parte do lema também, né? que é óbvio
certo? E P é óbvio pela fórmula também. Ok? Então, o GI de zero é df dxy no ponto zero. Bom, isso vale para uma função que se anula na origem. Agora, para a nossa função tem um ponto crítico na origem, né? Se ela tem um ponto crítico na origem, cada uma dessas funções aqui se anula na origem. Então, a gente pode repetir o resultado com relação a essa nova função, né? Então, a gente tem o seguinte... Então, seria um corolário, né? Se f de 0 igual a 0 e df de 0 igual a 0, quer dizer, se uma função se anula na origem e a sua derivada se anula, né? Então existem h e j, né? de V em R sem infinito, né? Bom, eu vou colocar uma outra condição aqui também, por tomar simétrica, né? H e J, tais que PF de x1, etc., xn é igual a soma IJ igual a 1 até n de xi, xj, pagar IJ de x1, etc., xn. Então, a gente pode, nessas condições, a gente pode colocar essa a função nessa forma, onde esse h e j coisa de fato, o h e j de zero, né, é igual a derivada segunda de f em relação acho que é um meio, né? Acho que é um meio aqui de derivada segunda em relação a x em relação a xj. Okay? Bom, isso aqui a gente prova usando duas vezes esse lema, né? Que a gente escreve o f de xi, o f dessa maneira, como esse PSGI agora se anula no zero, a gente pode escrever também PSGI da mesma maneira. Então, usando duas vezes o lema, né, o que a gente tem é que, de fato, a gente pode escrever o f de x1, etc., xn, né, como a soma IJ igual a 1 até n de h barra IJ de x, x e xj, IJ h barra IJ de x, onde h barra IJ né? Aí, para simetrizar o HJ, a gente simplesmente define, né, o HIJ de x igual a 1 meio de HIJ de x mais HJI de x. Né? Então, se a gente define o HIJ dessa maneira, o HIJ é obviamente simétrico, né? E π vale a mesma forma, né? PF de x1 xn é igual a soma de x e xj para HIJ de x. Ok? Bom, então a gente já tem o f escrito nessa forma aqui. Então agora a gente quer mudar de coordenadas, né?
de modo que esses HIJ todos fiquem iguais a mais ou menos 1. Okay? Tá. Então a ideia aqui é proceder por indução, né? Vamos supor, né? Quer dizer, nós vamos sempre mudar de coordenadas, né? E cada vez a gente pode diminuir, nós vamos diminuir a vizinhança da origem onde vai valer as propriedades que a gente quer, né? Vizinhanças cada vez menores, né? Então, a demonstração do teorema. Ao invés de escrever PF composto com a mudança de coordenadas, aí eu vou escrever posar letras diferentes para as diferentes coordenadas, né? Então, demonstração do teorema. Vamos supor por indução por indução que existem coordenadas, né? Por 1, etc., o N, né? Tais que PF de por 1, o N, né? Seja igual a mais ou menos 1 ao quadrado, mais ou menos, etc., mais ou menos o K menos 1 ao quadrado, tá? mais soma IJ maior ou igual que K. Tá? A gente diagonalizou até as K primeiras coordenadas, mas aí a gente deixa, pensa aqui como sendo o I o J pagar IJ de X1, de U1 K. O N. Esse sagaz depende de todas as coordenadas, mas essa primeira parte aqui já está em forma quadrática, não é? E essa aqui está dessa forma aí, ok? Tá certo? E esse IJ são maiores ou iguais que K. As K menos 1 primeira coordenada já estão na forma correta. Okay? Então a gente quer melhorar a situação, né? Então a gente quer mostrar, né? Aqui, tá? Que existem coordenadas V1, etc., Vn, né? tais que F, escrita nessas novas coordenadas, tem um passo a mais aqui, né? Igual a soma de mais ou menos Vj ao quadrado, né? J igual a 1 até K, mais aí um resto de ordem maior, né? Soma IJ maior ou igual que K mais 1 de TIVJ com H tilde de IJ, que não é muito simples. Quer dizer, a gente quer escrever agora o F um passo a mais. Então, de passo,
de passo a passo a gente chega. Então isso prova o teorema. Se a gente mostrar esse passo aqui, a gente prova o teorema. Né? Ok? Bom, então a primeira coisa que a gente faz nós fazemos uma mudança de coordenadas preliminar aí, que eu não vou escrever, né? Talvez eu possa explicar aqui em termos para abstrato aí de uma forma quadrática, né? Quer dizer, você tem uma forma quadrática, como é que a gente escreve uma forma quadrática? Uma forma quadrática é uma forma do tipo PRN vai em x, o xy, né? Xy vai da transposta de x que y, onde que é uma matriz QJ, uma matriz simétrica, né? QJ igual a QJI. Ok? Tá certo? Observe o seguinte, que essa forma bilinear aqui, não degenerada, se somente se, né, não, implica que não existe linha, né, ou coluna, porque a matriz é simétrica, né, linha nula nessa matriz Q. Tá certo? Por que isso? Porque se ela tiver uma linha nula, digamos que que é a primeira linha, né? Bom, como uma matriz simétrica, como essa linha é nula, essa aqui também é nula. Né? Okay? Então, se eu pego o vetor y aqui como sendo o vetor 1, 0, 0, né? Se eu multiplico pela matriz esse vetor, o que eu obtenho? Bom, isso aqui vai dar o vetor 0, 0, 0. Então, se eu multiplico por qualquer x aqui, ele dá 0. Tá ok? Então, se tiver alguma linha nula, tem que ter uma coluna nula, porque ela é P0, e então existe um vetor y, tal que xy é igual a 0 para todo x, o que contraria ela ser não degenerada, tá certo? Então, alguma linha tem que ser não nula. Ora, se eu fizer uma mudança de coordenadas aqui, eu posso supor que a primeira linha é não nula, que o primeiro elemento aqui é não nulo, tá? Ok? Tá certo? Então, fazendo uma mudança de coordenadas, eu posso supor aqui, né, fazendo uma mudança de coordenadas que envolve apenas o uso i pj maior ou igual que k, né, podemos supor que, além disso, que o h kk de 0 é diferente de 0. Tá ok? Com isso, apenas a partir de uma coisa abstrata, simplesmente mudando as coordenadas i j por i j com j maior ou igual que k. Então, agora vamos supor isso, né? E agora nós vamos observar o seguinte,
que agora eu posso definir uma função xn, né? Pegou a raiz quadrada, né, do valor absoluto do hkk de x1, etc. xn. Certo? Bom, essa função, como isso aqui é não nulo, né, isso aqui não se anula numa vizinhança de zero, portanto, a raiz quadrada do valor absoluto dela é uma função sem infinito. Né? Então, isso aqui é sem infinito. Tem uma vizinhança do zero, que eu vou chamar, tem que diminuir um pouco, que é uma vizinhança de zero. Né? Okay? Bom, então agora eu vou definir as coordenadas aqui. Deixa eu lembrar aqui qual que é a fórmula. Aí, eu vou definir as novas coordenadas agora como sendo o VI, eu vou definir como o I, né, para I diferente de K. Para I diferente de K, o VI vai ser exatamente o I, e agora eu tenho que definir por VK, né, vai ser uma função de U, que é a seguinte função, G de U, que multiplica o K mais soma π maior que R de UI vezes HIR de o N para HIK, né, de o N dividido por HRR de um N. Aqui nós estamos numa vizinhança onde H é H minúsculo aqui, né? Aqui nós estamos com vizinhança, podia ser H aqui é não nulo, né? Então isso aqui é uma função sem infinito, né? Ok? E que essa mudança de coordenadas a derivada disso aqui na origem é um isomorfismo, tá certo? Hein? Π maior que K. Tá? Okay. Então isso aqui é um diff local, pois a derivada no zero, né? Derivada em zero é isomorfismo, né? Esse é o teorema da função em zero, inversa, né? De fato, para derivada, o que é a derivada dessa mudança de coordenadas aí? Para derivada, a matriz da derivada tem 1, né? Que aqui na késima linha aqui, né, que aqui tem alguns termos, né, que não interessa o que tem aqui, né, e que aqui no meio é exatamente o G de zero, né, certo? Ok? Isso aqui é G de zero. Que é a derivada em relação ao K, porque aqui não aparece os UKs, aparece dessas outras linhas aqui, aparece essa parte aqui, né, o valor dessas funções aqui no zero, mas isso não interessa. Então isso aqui é um isomorfismo, porque esse cara é não nulo. Ok? Então a gente tem que isso aqui é uma... Tá ok? Pô, então agora,
que eu afirmo que o F se escreve dessa forma aqui. Quer dizer, o que a gente tem que ver, o que acontece com esse VK ao quadrado. Né? Por que ele dá exatamente o que a gente tinha antes. Se a gente pega o VK ao quadrado, o que dá o VK ao quadrado aí? Vamos calcular o VK ao quadrado. Né? Então, o quadrado disso aqui é o quadrado disso aqui. Né? O quadrado disso fez o quadrado desse aqui. O quadrado disso aqui dá o quê? O quadrado disso dá um módulo de HRR. Okay? Então, dá mais ou menos PRR. Então, isso aqui dá mais ou menos HRR de X, vezes esse cara aqui, né? O K, mais essa soma aqui, né? De UI, etc. Vou deixar em branco aqui. Isso aqui é o quadrado. Tá certo? Ora, mas isso aqui o que dá? Bom, o quadrado disso é o quadrado desse cara aqui, que dá mais ou menos... como é que é? KRR de X. Tá? Mais ou menos para HRR de X. Não, para HK, né? O K ao quadrado, tá certo? Que é o quadrado desse aqui, né? Mas, agora esse cara elimina... Não, aqui é K também. Elimina todos esses denominadores aqui. Né? Ok? Então, a gente tem os produtos aqui. Como é que dá aqui? A gente elimina esses... Tem um meio aí em algum lugar? Não tem. Temos produtos, os duplos produtos desse cara por esses aqui, né? Que vai ter uma soma, né? Mais soma de UK UI, né? Duas vezes, né? Soma de UK UI para HIK de X com I maior que K. Okay? Mais quadrados desse cara aqui. Ok? Mais quadrados desses caras aí que se coloca nessa forma aqui. Né? Porque só envolve caras com I maior que K. Né? Eu posso substituir os UIs por VIs aqui, né? E as funções correspondentes aqui, mas só vão aparecer com quadrado. Então, o que vai aparecer aqui, esse VK ao quadrado, corresponde exatamente a esse termo aqui. Então, isso mostra que se eu mudar de coordenadas, nessas novas coordenadas eu tenho, aparece o VK ao quadrado aqui, e o resto que a gente tinha antes, né, substituindo os UIs por Vs aí, é exatamente dessa forma aqui. Quer dizer, só aparece caras com... Isso aqui é I maior que K, né? Tá certo? E essa parte aqui, né? Essa parte aqui já está exatamente contida nesse pedaço aqui. Tá certo? Porque se a gente desenvolve o termo em K, né?
I igual para K, aqui a gente tem exatamente aquele termo. Os outros, se a gente separa o termo com I igual a K ou J igual a K, aqui a gente tem exatamente, cada um deles vai ser dessa forma aqui. E o único termo que sobra é esse aqui, e todo o isso fica incorporado nesse VK ao quadrado. Então, com isso a gente tem a prova do teorema. Tá ok? Então localmente, em torno de um ponto crítico, uma função de Morse tem essa forma simples aí. Okay? Bom, então, para estudar a topologia das variedades usando uma função de Morse, nós vamos considerar aqui o campo gradiente de uma função, um campo de vetores da variedade que é o campo gradiente. Então, seja M uma variedade compacta, aliás, aqui não precisa ser compacta, daqui a pouco nós vamos usar a compacidade. Πf de MR com função sem infinito. Bom, agora, nessa variedade, nós vamos considerar também uma métrica riemanniana arbitrária. Isso aqui é uma métrica riemanniana. Okay. Ora, se a gente tem uma métrica riemanniana como o produto interno não degenerado, né, esse produto interno ele induz, né, uma aplicação para cada x, né, uma aplicação do espaço tangente para M no ponto x no espaço tangente no dual desse espaço. Simplesmente a aplicação que a cada vetor V aqui associa o produto de V por um vetor arbitrário aqui no ponto x, calculando o ponto x. Tá? Se eu fixo V, eu tenho uma aplicação linear da segunda variável. Okay? E como o produto interno é não degenerado, esse aqui é um isomorfismo. Para cada x, essa aplicação é isomorfismo. Né? Então, a gente pode... ela define, então, né, uma aplicação, né, de... então, ele é o isomorfismo. Né? Então dado a aplicação F, a gente pode definir um campo de vetores sem infinito em M, que é chamado campo gradiente de F, né? Simplesmente definindo o gradiente de F no ponto x é igual a Ix para menos 1 da derivada de F no ponto x. Quer dizer, a derivada de F no ponto x é uma aplicação linear, é um elemento do dual. Você tem um isomorfismo, você traz para cá, você obtém um vetor. Okay? E é fácil ver, né? É fácil calcular que ele é de fato sem infinito. Se a métrica é sem infinito e se o coisa é... Né? Ok?
fato a gente pode se a gente quiser calcular diretamente isso aí, você pode observar o seguinte, que em cartas locais, né, a gente pode escrever o seguinte, que o produto, né, de dois vetores VW no ponto X, né, isso aqui se escreve como P e W são vetores de Rn, né, isso aí é a transposta de V vezes a matriz G e J de X vezes W. Né? Okay. Tá. Então para cada então a gente tem uma aplicação, né, que eu vou definir também de G, que é essa matriz G e J, de Rn em Rn estrela. Né? Que é dado pela matriz G e J de X. Quer dizer, a cada V aqui, né, você tem essa transformação de... para cada V de Rn, a gente está associando o elemento de Rn estrela, e você tem a inversa, né? Isso aqui é um isomorfismo. Você tem a inversa que é dado por uma matriz que é inversa disso aqui. A gente chama de G e J de X, com IJ em cima. Então isso aqui depende diferenciavelmente do X, isso aqui também depende diferenciavelmente do X. Então as coordenadas e o df em coordenada é simplesmente df dx1, etc., df dxn. E o campo gradiente de f, o gradiente de f, né, de f no ponto x é simplesmente a matriz G e J em cima, né, de x calculado em df dx1, etc., df dxn. Então, quando a gente faz o produto dessa matriz por esse vetor coluna, a gente tem outro vetor que são as coordenadas do campo gradiente dessa carta local. E aí é que a gente vê que ele é um campo sem infinito, né? Porque as funções, isso aqui é sem infinito, porque f é sem infinito, isso aqui também são sem infinito. Então, o campo gradiente é um campo sem infinito. Tá certo? A propriedade básica do campo gradiente pela própria definição dele, né? Quer dizer, pela própria definição do campo gradiente, a gente tem que a derivada de f de x aplicada a um vetor tangente v, isso aqui, por definição do campo gradiente, é o produto interno do gradiente de f do ponto x aplicado ao vetor v, isso todo do ponto x. O vetor aqui, né? Essa é a própria definição do campo gradiente. É o único vetor que tem essa propriedade. Né? Em particular, né? Em particular, isso implica que a derivada de f no ponto x, aplicada ao gradiente de f do ponto x, isso é exatamente
a norma do gradiente de f, norma disso ao quadrado. Ok? Então a gente tem que o gradiente de f, né? Então o gradiente de f de x é igual a zero, se somente se a derivada de f no ponto x é igual a zero. Primeira propriedade, quer dizer, o campo gradiente ele se anula exatamente nos pontos críticos da função, né? E a outra propriedade do campo gradiente é que a derivada de f, f é estritamente crescente ao longo das trajetórias do campo gradiente. Do campo gradiente. Tá certo? Porque a derivada de f aplicada a um campo é fora dos pontos críticos, né? Se o ponto x não é um ponto crítico, isso aqui é positivo. Né? Então, a derivada de f calculada por gradiente, ela é positiva. Então, significa que ao longo da órbita, que é tangente ao campo no ponto x, a função cresce estritamente. É estritamente crescente. Okay? Tá certo? Bom, então, geometricamente, o que a gente tem olhando para o campo gradiente? A gente tem a nossa função, né? Que ela tem uns tantos pontos críticos, né? Vamos desenhar um caso particular aqui, né? Só para traçar uma figura, né? Aí tem uma função que tem alguns pontos críticos, por exemplo, o máximo da função é sempre um ponto crítico, o mínimo da função também é um ponto crítico, mas você pode ter outros pontos críticos onde a derivada se anula. Por exemplo, na função altura do toro, a gente tem esses 4 pontos críticos, né? E tem os correspondentes imagens desses pontos críticos, né, que estão aqui. Esse aqui é o mínimo da função máxima, e aí tem pontos de Sela. Então, se a gente pega um ponto que não é um ponto, a imagem de um valor crítico, a pré-imagem, né, de f é uma... se você pega um ponto A que não é um ponto crítico, a gente tem que a pré-imagem de A é uma subvariedade de codimensão 1, né? E o campo gradiente é, de fato, ortogonal a ela. Quer dizer, o núcleo dela é o conjunto dos pontos que são levados no zero, e o campo gradiente é, de fato, ortogonal. Né? Você pega um x pertencente a f menos 1 de A. Né? Okay? Então, por gradiente de f no ponto x é ortogonal ao espaço tangente a f menos 1 de A no ponto x. Quer dizer, o campo gradiente é ortogonal a essa superfície de nível. Ok? Exceto aqui quando chega nos pontos críticos, né? Porque nos valores regulares eles continuam transversais, mas aqui nos pontos críticos o campo gradiente se anula. Ele é ortogonal em todos os outros pontos, mas quando chega no ponto crítico o campo gradiente se anula. E se anula exatamente nesses pontos. Ele se anula nos pontos críticos, então as órbitas dele são desse tipo aqui. Aqui é tudo, ele cresce ao longo, a função cresce ao longo das órbitas do campo gradiente.
Ok, agora se você se lembra lá do curso de equações diferenciais ordinárias, né, a gente tem... Agora eu vou usar variedades compactas, né? Então, se é uma variedade compacta, né? E x com campo sem infinito, né? Okay. Então, no curso de variedade de equações diferenciais, você sabe que se a variedade é compacta, né, as curvas integrais do campo estão definidas para toda a reta. Né? Então, isso implica que existe, e ela depende continuamente das condições iniciais, né? Então existe um fluxo associado a esse campo aí. Quer dizer, existe uma aplicação PM, sem infinito, no caso, tais que, primeiro, φ de 0x igual a x para todo x pertencente a m, que quer dizer, quando r igual a 0, se anula. A segunda propriedade, ele tem a φ de t mais s no ponto x é igual a φ de t do ponto φs de x, né? E a ligação disso aqui com o campo x, né, que deve de ter, que se a gente deriva tx, isso é igual a x do ponto φ de tx. Se a gente fixa o x, né, e deriva em relação ao t, a gente obtém o campo naquele ponto. Tá certo? Então, para x fixo, isso aí como uma função de t, dá uma curva integral do campo x que passa pelo ponto t. Okay? Tá certo? Então, isso é chamado fluxo do campo x que existe. Em particular, o campo gradiente tem um fluxo, que é o fluxo do campo gradiente. Okay? Mas isso é um fato geral para todas as... Para a diferença do campo gradiente, né? O caso geral é que o campo gradiente é mais simples. Quer dizer, em outras palavras, se x é igual ao gradiente de f, né? Okay? Porque a gente viu que φ de r vezes m em m. Eu vou tomar aqui f função de Morse. Né? Esse aqui é o fluxo de x. Okay. Então a gente tem, primeiro, que para todo x pertencente a m, nós temos que existe limite t tendendo a infinito de φ de tx é uma única um único ponto crítico de f e que o limite, quando t tende para menos infinito, também é a mesma coisa. Quer dizer, em outras palavras, se a gente pega um ponto qualquer aí e olha a trajetória por esse ponto, essa trajetória ela vai morrer num ponto crítico e ela nasce também num ponto crítico.
Isso simplesmente porque a trajetória, o limite, né, que é chamado ômega limite, não pode ter um ponto regular. Tá certo? Porque se tiver um ponto regular, se o x está aqui, se essa coisa convergir para um ponto regular, como o campo é transversal, ele passa para níveis superiores e nunca mais volta antes. Tá certo? Então ele não pode se acumular, a órbita não pode se acumular num ponto que não seja pontos críticos. Tá certo? Porque se uma órbita passou por um ponto regular, ela não volta nunca mais ali perto. Porque ela está sempre crescendo, a função está sempre crescendo, então ela está sempre na região superior. Okay? Quer dizer, de fato, nós vamos considerar, ao invés do gradiente de f, a gente pode tomar o gradiente de menos f, né, inverter, aí ele vai para baixo. Né? Certo? Ok? Bom, então com isso a gente pode começar a entender a estrutura da variedade, decompondo essa variedade em pedaços. Né? Aí nós vamos entender cada um desses pedaços. Quer dizer, então, dada uma variedade M, então M é uma variedade, F é uma função de Morse, e vamos definir MA igual ao conjunto do F menos 1, né? De menos infinito A. Okay? Quer dizer, os conjuntos onde F toma valores menor ou igual a que A, fechado em A. Okay? Então, se A... Eu vou considerar esses conjuntos apenas quando A é valor regular de F. Certo? Então o que a gente quer entender é como é que a estrutura desse MA varia quando a gente varia o A. No caso aqui da função altura do toro, né, fica claro, né, se a gente tem o A, né, nessa região aqui, o MA vai ser simplesmente um disco. Né? Todos esses A's aqui é simplesmente um disco. Isso para todo o A aqui, né, nessa região. Quando o A passa para essa região aqui, o que a gente vai obter? O que a gente para obter vai ser um cilindro agora. Vai ser um negócio assim. Em toda essa região aqui. Né? Quando a gente chega aqui, né? O que a gente obtém aqui? Hein? Quando a gente corta por aqui. Nós vamos ter uma região com o quê? Com dois bordos assim, né? Aqui como é que é? Aqui. Como é que é a figura? Não, porque eu também obtoro, né? Vou pegar o toro, que é mais simples. O toro que vai ser uma figura mais complicada, quer dizer, então aqui a gente tem o campo gradiente, tem essas singularidades, isso aqui tem outra, então a gente tem uma região apenas
tem um mínimo, aqui tem uma célula, depois outra célula, depois o ponto crítico, né? Então, se a gente está nessa região, a gente tem a célula, isso aqui a gente vai ter, aqui a gente vai ter um cilindro, né? E aí quando a gente cobre esse cilindro aqui, assim, toda essa região, quer dizer, aqui você tem um cilindro, e nessa região aqui a gente vai ter dessa região aqui de cima, a pré-imagem é um círculo também, né? E aqui a gente tem essa situação aqui, a gente fechou, né? essa coisa, e finalmente aqui em cima a gente tem o toro completo. Quer dizer, isso aqui, a gente tem um toro menos um buraco, que é isso aqui, e aí quando chega aqui a gente completa com o toro. Então esse esquema que a gente tem aqui. Então a primeira coisa que nós vamos mostrar amanhã, na quarta-feira, a primeira coisa que nós vamos mostrar é que entre dois valores críticos nada acontece. Quer dizer, a estrutura, se a gente não tem pontos críticos entre A e B, né, a gente tem um intervalo A, B, sem pontos críticos aqui dentro, então nós vamos mostrar que MA é difiomorfo a MB, difiomorfo, e PMA, retrato por deformação de MB. A gente pode deformar através das órbitas do campo gradiente o MB no MA. Então nada acontece. Em seguida, usando o teorema de Morse, nós vamos mostrar exatamente o que acontece quando você passa de um nível para outro, que corresponde exatamente a colar uma célula da dimensão correspondente no nível anterior. Então são os dois teoremas. Nada acontece se não tem pontos críticos entre A e B. Então tem valor crítico, né? E quando tem um valor crítico, a gente tem que o MB é obtido através do MA, colando uma célula da dimensão correspondente ao índice dessa Peirciana. Então isso aí e a partir daí nós vamos relacionar a homologia da variedade, né, com os pontos críticos de uma transformação de Morse. Então esse é o objetivo das próximas aulas. Okay? E da próxima